Boa noite, irmãos. É muito bom estar aqui com os irmãos, onde nós louvamos ao nosso Senhor Jesus Cristo, onde nós oramos, onde nós intercedemos por nós e pelas pessoas que necessitam das nossas intercessões. Eu escolhi um texto para nós meditarmos na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Paulo, ele diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e os diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre, com alegria, oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Vamos orar. Pai Santo, nós adoramos o Senhor. Nós te agradecemos por podermos estar aqui e podermos meditar na Tua palavra. Se conosco nesta noite. Ouve os nossos clamores, as nossas súplicas. E atende, Senhor, conforme a Tua vontade. E ensina-nos, conforme a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, algo que eu gostaria de salientar aqui em primeiro lugar, nesse texto, os irmãos podem ver que Paulo não usa o termo apóstolo. Essa é uma das 4 cartas que Paulo não usa o termo apóstolo. Paulo estava tão acostumado com a igreja de Filipos e eles estavam tão ligados a Paulo que Paulo não achou necessário colocar apóstolo como forma de defesa da sua autoridade apostólica. Ele coloca assim: servos de Jesus Cristo, a todos os santos. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses é dessa forma, a segunda carta é dessa forma, e, se não me falha a memória, a carta de Tito também não vem com a palavra apóstolo. Eu sei que são 4 cartas, incluindo essa de Filipos. Qual é o objetivo da nossa meditação? Nosso intuito é resgatar o amor, o sentimento de família e a alegria de sermos igreja. Serão palavras
simples, porém cheias de amor e compaixão por cada um de nossos irmãos. Eu dei um título para o que vamos meditar. Eu coloquei intercessão com alegria. Todas as quintas-feiras nós intercedemos em favor de nossos irmãos. Partindo do versículo 3, Paulo ele diz o seguinte: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Paulo está dando graças a Deus por tudo que a igreja de Filipos era, pelo amor que eles tinham, pela comunhão que eles tinham, pela cooperação que essa igreja tinha com o apóstolo Paulo. Ele não faz grandes repreensões a essa igreja, mas como esta carta de Paulo aos Filipenses é chamada de carta da alegria, então Paulo também faz uma intercessão por eles, uma intercessão com alegria. Quando lembramos de pessoas que amamos, lembramos de tudo. Lembramos de acertos e erros, sem que nenhum e nem outro mude nossos sentimentos de apreço e estima. Às vezes, dos erros, algumas vezes achamos até engraçado, e dos acertos, enaltecemos e tomamos como exemplo de como nos portar naquela situação onde nossos amados irmãos tiveram sucesso. É importante lembrar que nossos relacionamentos é composto de gente. Nosso relacionamento é composto de gente. Gente que ama, gente que sofre, gente que ri, gente que chora, gente que acerta, que erra, que frustra, que decepciona, que sente saudades, gente que fraqueja, que persevera, alternâncias da alma conforme o momento e o estado de espírito. Nossos relacionamentos são heterogêneos, ou seja, pessoas de níveis culturais diferentes, níveis sociais diferentes. Por exemplo, jovens, por exemplo, os homens com mais idade, maduros, mulheres, enfim, jamais podemos padronizar um crescimento espiritual para os nossos relacionamentos, mas compreender que cada um está em um determinado nível de crescimento em Deus, e cada um individualmente nos alegra em Deus. No versículo 4, o apóstolo Paulo ele diz: fazendo sempre súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Não é assim que o apóstolo Paulo escreve? Não. Ele escreve: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Essa palavra com alegria faz toda a diferença, porque é aqui que acontece a intercessão.
Mas Paulo usa um sentimento pouco usual quando se pratica a intercessão. Ele diz que pratica a intercessão, que ora pelos irmãos com alegria. E nem sempre nós fazemos dessa forma. Quando se cogita a intercessão, logo se pensa em guerra, batalha espiritual, aquela angustiosa hora em que parece que pegamos um pesado fardo e carregamos para a cruz de Cristo. Geralmente os intercessores acabam no final cansados. Esta intercessão de Paulo aqui é diferente. Há alegria em colocar cada um dos nossos irmãos diante de Deus, diante do trono do nosso Deus. Em primeiro lugar, agradecidos pelo crescimento individual de cada um. Aquele venceu o medo, este venceu a ira, aquele outro venceu a crise no casamento, o outro venceu o medo de um problema de saúde, e assim cada um tem tido vitória em áreas específicas. E Paulo deseja que isso se amplie, que avance de fé em fé, de glória em glória. Paulo fala no versículo 5, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Desde o primeiro dia em que os filipenses ouviram a palavra de Deus, eles procuraram cooperar com o apóstolo Paulo em todas as situações. Quando nossa simples palavra é aceita por cada um de nossos irmãos, isso é cooperar com o Evangelho. Aceitar as boas novas em nossas vidas é ter o entendimento que a semente irá germinar e dará seus frutos. Quando cada um de nossos irmãos saem de suas casas e vêm à igreja louvar e interceder, aprender a palavra de Deus, essas pessoas vêm para se exporem ao Evangelho. Isso é cooperação. O que os filipenses puderam fazer no primeiro dia, a não ser ouvir de bom grado a palavra de Deus? No primeiro dia, desde o primeiro dia que o apóstolo Paulo foi até Filipos, os filipenses o receberam e aceitaram a palavra do Evangelho vinda do apóstolo Paulo. No versículo 6, Paulo ele diz o seguinte: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Um dia, todos nós olharemos para o passado e veremos o que foi bom estes dias de aprendizado. Porque, na verdade, a vida é um aprendizado. Enquanto nós estivermos sobre a face da terra, nós estaremos aprendendo dia a dia.
Cada momento em nossas vidas é momento de se aprender, é momento de adquirir experiência, é momento de conhecer cada vez mais o nosso Deus. Um dia todos nós olharemos para o passado e veremos como foi bom estes dias de aprendizado, dias de ajuda mútua, dias de edificação. Aí eu coloquei um pequeno exemplo. Nenhum médico nasceu médico. Teve, como qualquer ser humano mortal, estudar, esmerar, ano após ano, vencendo as dificuldades e consolidando o aprendizado até que um dia se formou para ajudar os outros, como também experimentar o progresso por todo seu esforço. Eu separei um pedacinho deste versículo, uma parte deste versículo, que fala sobre Deus completar a obra, completá-la até o dia de Cristo. Isso mostra claramente que até significa etapas, significa níveis que vamos caminhar. Vamos vencer os desafios, mas uma coisa é certa, não pelas nossas forças, mas vamos vencer os desafios, vamos vencer as circunstâncias, vamos vencer nesta vida, mas é Deus que vai fazer isso. Uma vez que Ele começou a boa obra em nossas vidas, Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, até a volta de Jesus Cristo. Para encerrar, no versículo 7, parte A, o apóstolo Paulo diz o seguinte: aliás, é justo que eu pense assim de todos vós, porque vos trago no coração. Os filipenses moravam no coração de Paulo. A igreja de Filipos era uma igreja de uma certa forma estruturada, porque eles tinham bispos, eles tinham diáconos. Era uma igreja já, digamos assim, um tanto avançada. O local correto de carregar as pessoas que amamos é no coração. Quando tratamos quem amamos com compaixão, com ternura, com benignidade, com mansidão, nada pode quebrar estes vínculos. Tendo o entendimento que ninguém é propriedade nossa, ninguém é propriedade minha. Não estão ao nosso serviço. Esses irmãos não estão a meu serviço, eles estão a serviço do reino, estão a serviço de Jesus. Mas somos servos de Deus, que aprendemos a amar como Jesus nos amou. E por isso trazemos nossos irmãos em nossos corações.
A nossa intercessão vem de um coração rendido ao Senhor. Quando nós intercedemos por alguém, devemos fazer essa intercessão com alegria no nosso coração. Devemos levar o nome, levar a pessoa até a presença de Deus, com alegria. Assim como o apóstolo Paulo fazia, mesmo estando algemado, mesmo estando na prisão, ele levava os irmãos da igreja de Filipos na presença de Deus com alegria. Que Deus nos abençoe. Amém.